Nesse instante, passaremos à fase da ordem do dia. Peço à primeira secretária que proceda à leitura do resumo do primeiro projeto constante da ordem do dia. Discussão única do PLE 14 de 2025, projeto de lei do Executivo com emenda. Autoria, Prefeito Municipal Celso Florencio de Souza. Assunto, dispõe sobre a captação de recursos do Imposto de Renda de Pessoas Físicas e Jurídicas via Fundo Municipal do Idoso e Fundo Municipal da Criança e do Adolescente para financiamento de projetos específicos apresentados por entidades filantrópicas em Jacareí. Apresentação do projeto. Muito bom dia a todos mais uma vez, né? Sempre um prazer estar aqui falando nessa tribuna. E temos aqui mais um importante projeto para a nossa cidade de Jacareí. Estamos aí no mês de maio, que é uma época onde muitas pessoas fazem a sua declaração de imposto de renda, que atualmente é feita nos meses de março, abril e maio. Então, nada mais justo do que apresentar um projeto de lei que vá mencionar a questão do imposto de renda, que muitas pessoas fazem a sua declaração e muitas pessoas também destinam para alguma entidade, destinam para algum fim, para algum hospital. E esse projeto que eu vou apresentar agora, que é do prefeito Celso Florencio, do Executivo, ele visa justamente a questão da destinação do imposto de renda para as entidades que as pessoas queiram ajudar e queiram auxiliar. Então é um importante projeto que a gente vê uma questão que é fundamental, além de você poder contribuir com a sua situação de governo, com a situação das suas obrigações legais, mas também usar esses recursos que você recebe para poder ajudar em projetos para a cidade, em projetos que vão, de fato, trabalhar a questão da temática do idoso, da criança e adolescente. Então, é uma questão fundamental para que a gente possa, aí, no caso, destinar recursos das arrecadações do imposto de renda para essas finalidades. Esta lei regulamenta a captação de recursos do imposto de renda devido por pessoas físicas e jurídicas para projetos específicos apresentados por entidades filantrópicas, regularmente inscritas no município de Jacareí, por meio do Fundo Municipal do Idoso e do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente. As entidades filantrópicas que atendem a população de Jacareí, tanto idosa quanto crianças e adolescentes, poderão apresentar projetos específicos para captação de recursos que serão submetidos à aprovação do respectivo Conselho Municipal. E é importante ressaltar também que, após a aprovação do projeto pelo Conselho Municipal da Criança e do Adolescente e do Conselho Municipal da Pessoa Idosa, as entidades estarão autorizadas a procurar empresas e pessoas físicas interessadas em destinar parte do seu imposto de renda para financiar o projeto. Então é importante mencionar que tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas podem ajudar nesse projeto, que é para destinar o imposto de renda, uma parte dele, para financiar projetos dessas entidades que são filantrópicas. A doação poderá ser direcionada para um projeto específico, conforme indicação do doador, sendo o valor destinado ao respectivo fundo municipal e repassado integralmente à entidade responsável pelo projeto aprovado. Os recursos captados deverão ser utilizados exclusivamente para a execução do projeto aprovado, sendo proibida a destinação para outras
finalidades, sem prévia autorização do Conselho Municipal competente. E é importante lembrar também que as entidades que forem beneficiadas deverão apresentar também relatórios periódicos da prestação de contas. E outra questão importante mencionar aqui, que os conselhos municipais competentes, eles serão responsáveis por fiscalizar a correta aplicação dos recursos, podendo solicitar auditorias e relatórios adicionais quando necessário. E uma questão importante de mencionar aqui também nesse nosso projeto de lei, que as empresas e pessoas físicas que realizarem doações para os projetos específicos poderão receber um certificado de responsabilidade social emitido pelo município, poderão também divulgar a doação em materiais institucionais e ações de marketing, respeitando as normas da Receita Federal, e poderão participar de eventos e campanhas promovidas pela Prefeitura em reconhecimento ao apoio às causas sociais. Então, é algo muito bacana e muito valoroso. E para a gente poder fazer a conclusão desse projeto, a gente quer mencionar aqui que ele tem por objetivo regulamentar a captação de recursos do imposto de renda de pessoas físicas e jurídicas. E também ele tem como finalidade direcionar parte dos recursos arrecadados através do imposto de renda para o financiamento de projetos específicos apresentados por entidades filantrópicas que atuam em prol de idosos, crianças e adolescentes. E essa iniciativa ela visa fortalecer o apoio a esses grupos que são vulneráveis, garantindo que tenham acesso a serviços de desenvolvimento e uma qualidade de vida digna. A captação de recursos permitirá que mais entidades filantrópicas desenvolvam e implementem projetos inovadores e sustentáveis, beneficiando diretamente milhares de idosos, crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade. Então, algo muito importante e algo também que é fundamental para a sociedade. E ao financiar projetos específicos, a administração pública fortalecerá a rede de proteção social, garantindo que os direitos desses grupos sejam respeitados e promovidos. E importante frisar também que este projeto de lei prevê mecanismos de fiscalização e prestação de contas, assegurando que os recursos sejam utilizados de forma transparente e eficiente, com resultados mensuráveis e impactos positivos na sociedade. Então, um importantíssimo projeto para a cidade de Jacareí, para você que declara o seu imposto de renda, pessoa física, pessoa jurídica, e pretende aí ajudar as entidades filantrópicas, que no caso são as pessoas aqui no caso do Fundo Municipal do Idoso e do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente. Também quero mencionar aqui que a vereadora Maria Amélia também vai apresentar aqui uma importante emenda que vai tornar esse projeto aqui mais transparente ainda e visa aperfeiçoar esse projeto. Então, de antemão, quero pedir o apoio dos vereadores para que possam votar favoráveis, para que nós possamos dar essa continuidade e, aprovando esse projeto aqui, nós podermos ajudar de forma direta e indireta a sociedade civil e as pessoas que são, no caso, idosas, crianças e adolescentes. Muito obrigado a todos e um bom dia. O projeto está em discussão. Bom dia
Bom dia a quem nos acompanha aí de casa, bom dia aos vereadores, à mesa. Falando sobre o PLE 14/2025, é um projeto de lei que já estava na pauta na semana passada, um projeto que acredito vai ter a votação unânime aqui de todos os vereadores favorável. O vereador Luiz Flávio, a gente discutiu bastante sobre esse projeto na semana passada. Inclusive, a gente ofereceu 2 emendas para aprimorar o projeto, porque a gente entende que o papel dos vereadores e da Câmara dos Vereadores é lutar pelo que é bom para o povo de Jacareí, independente se o que é bom vem da base ou da oposição, independente se o que é bom para Jacareí vem da Prefeitura ou da Câmara. A gente luta pelo que é bom para o Jacareí. E a gente entende que esse projeto que financia atividades tão importantes vem para melhorar aí nosso ordenamento jurídico, vem para melhorar a nossa cidade. Eu fui surpreso, agora há pouco, quando me disseram que as emendas que eu e o Luiz Flávio propomos foram arquivadas nas comissões. As comissões, para quem acompanha aí de casa, elas têm esse papel de fazer a avaliação técnica dos projetos antes deles virem para o plenário. Então, a gente tem comissões de vários temas, de Constituição e Justiça, de Finanças, de Saúde, e os projetos passam nessas comissões de acordo com o tema que eles têm, do tema que eles abordam. E passaram pela Comissão de Constituição e Justiça e algumas outras, e as nossas emendas foram reprovadas. Isso não é um negócio que costuma acontecer aqui, até por uma cordialidade entre os vereadores, as emendas costumam sempre vir para o plenário para que a gente consiga deliberar aqui abertamente, consiga discutir, já que as reuniões das comissões não são televisionadas. Não foi o caso dessas 2 emendas que a gente propôs. As 2 emendas que a gente propôs eram para melhorar o projeto, eram para garantir que os projetos que são financiados iam respeitar um cronograma, iam ter uma previsão, iam dar mais segurança para o poder público. E aí eu fui surpreso mais uma vez quando eu vi a emenda da vereadora Maria Amélia, a emenda 4, que é uma ótima emenda, vereadora, parabéns, traz inovações positivas para o projeto, mas que incorpora exatamente os pontos que estavam nas emendas que eu e o vereador Luiz Flávio fizemos. Eu já adianto que eu vou votar favorável a essa emenda, porque, como eu disse, não faz diferença se vem da base ou da oposição, o importante é ser bom para Jacareí. A gente quer o bem do povo jacariense. Então, para a gente, se a gente assina, ou se outro vereador assina, ou se o prefeito assina, é a mesma coisa. Mas eu acho que provoca uma discussão do porquê que a gente teve que incorporar isso nessas emendas, e não só fazer emendas complementares, que permitissem todas as emendas virem para o plenário e a gente discutir abertamente aqui o projeto. Imagino que não seja a senhora que tomou a iniciativa de fazer esse arquivamento, até porque a senhora não está nas comissões, mas me causa estranheza que exista esse movimento de tentar invisibilizar a oposição, de tentar parecer para o povo de Jacareí que as alterações positivas vêm da base e não da oposição e da base, como é parte do jogo democrático. Um contribui com um ponto, outro contribui com outro, a gente coloca ali as oposições na mesa e surge uma síntese que a gente consegue alcançar projetos mais benéficos. Acho que a gente tem que superar esse jogo político, que na realidade é politicagem, né? Não é jogo político, não é para o bem do povo, não é para defender projetos em oposição, é só para disputar quem faz mais ou quem faz menos, para mostrar trabalho. E eu já disse aqui numa outra oportunidade e repito que se for para mostrar trabalho e não para de fato trabalhar, para mim não vale a pena. Mais uma vez, vou votar favorável ao projeto, acho que é um projeto benéfico, um projeto que financia iniciativas muito positivas aqui para Jacareí. Vou votar a favor da emenda, porque como as nossas emendas foram arquivadas, votando a favor, a gente vai estar incorporando as sugestões que a gente fez no projeto com as emendas assinadas pela oposição. Mas, mais uma vez, eu quero chamar a atenção aqui para essa realidade incômoda. Vamos superar isso, vamos começar a colocar na frente de qualquer outra coisa o interesse do povo jacariense, e não a disputa por quem faz mais, por quem faz menos, por quem trabalha, por quem não trabalha. Porque, no final das contas, quando a gente entra nessa disputa que é muito de vaidade, que é muito pessoal, a gente acaba fazendo o povo de Jacareí perder. Tá bom? Obrigado.
projeto continua em discussão. Não havendo nenhum vereador desejando discutir a matéria, Bom dia a todos. Nós estamos aqui na discussão de um projeto importante para a cidade de Jacareí, que regulamenta e possibilita que parte do imposto de renda de pessoas físicas ou jurídicas possam ser destinados para entidades que trabalham com crianças e adolescentes e com os nossos idosos. Mas eu quero trazer um pouquinho essa discussão mais para o nosso cotidiano, mais para o nosso dia a dia, na prática. Eu tenho sido questionado por muitas pessoas, Sufarne, se elas podem, com a aprovação dessa lei, se elas já podem fazer a doação esse ano. Então, para deixar bem claro para as pessoas que o imposto de renda que nós estamos fazendo até 31 de maio agora, até 31 desse mês, ele é referente ao ano passado, até 31 de dezembro de 2024. Então, se você fizer uma doação hoje, ele só vai poder ser declarado no ano que vem, no ano de 2026. E ainda, dentro dessa linha, mais voltada aí para o dia a dia das pessoas, a gente sabe as dificuldades do poder público em dar uma maior atenção para as nossas crianças. A gente passa nos semáforos, a gente vê que só tem crescido o número de crianças vendendo bala nos semáforos. A gente vê bastante moradores de rua, a gente sabe que tem aumentado, embora a gente depois vai poder falar um pouquinho mais sobre isso, tem até um pedido de informação a respeito desse tema. A gente sabe que tem os programas, que tem os caminhos, mas a gente precisa aprimorar. A gente tem que enfrentar os desafios e os problemas de frente. Nós estamos aqui para isso. O vereador que não quer conviver com problemas está no lugar errado. Aqui nós convivemos com problemas, ponto final. Nós temos que buscar as soluções. Por isso que eu acho que esse projeto, eu quero dar os parabéns ao prefeito Celso Florencio, é um projeto que a gente sabe que já existia possibilidade, mas a gente está aprimorando e nós estamos estendendo as parcerias. Porque o número de entidades que nós temos na cidade e as possibilidades que nós temos de trazer programas num grau de excelência lá em cima, olha, é absurdo. Nós temos bons profissionais, nós temos boas ideias, mas elas estão atreladas ao recurso financeiro. Elas estão, sem dúvida. Se você não tiver dinheiro, você não consegue tirar do papel as boas ideias. Então, já que o poder público não tem tantos equipamentos a fim de absorver essa parte da sociedade, eu acho que é muito sábio você pegar quem já tem expertise, quem já tem know-how. E aqui eu me refiro aos asilos do município. Quero mandar um abraço para todo mundo do Lar Fraterno das Acácias, pessoal do Frederico Ozanam, pessoal do Amor e Caridade, também as entidades que trabalham com crianças e adolescentes, tem o Guri na Roça, nós temos o pessoal que estava localizado lá no Vila Branca, né, Rafael? Como que é o nome lá, Rafael, que a gente até destinou recurso? Tem o pessoal lá do Vila... Você lembra, Marcelo? Que trabalhava com crianças e adolescentes lá? Ali na Avenida das Letras, mas enfim, são centenas de crianças atendidas e eu acho que a gente só tem que ampliar essa possibilidade. E dedicar, obrigado Maria Amélia, e dedicar a Lucila com seu marido, que estão lá na Espanha, que são os idealizadores desse projeto, né? A gente só tem que agradecer, e o poder público agora faz a sua parte, possibilitando que a gente tenha esse incremento. Então eu sou favorável e espero que todos os vereadores também sigam esse posicionamento, porque a gente não pode pecar, independente, como foi bem falado aqui pelo vereador Gabriel Belém, a gente não pode aqui levar as discussões para o campo político partidário, né? São questões importantes para o município de Jacareí.
O projeto continua em discussão. Bom dia a todos, bom dia, presidente, na pessoa do qual eu cumprimento os nobres pares, cumprimento também você que está nos assistindo, em nome do Renato Ratti, cumprimentar todos que estão aqui na galeria. E eu quero iniciar, já que o Hernani fez a provocação, né? Amélia, você não vai falar? Eu não ia falar não, porque é uma construção saudável, uma construção que, desde o ano passado, a gente vem trabalhando em cima desse projeto. Na verdade, não deste projeto, mas da lei que nós tivemos a honra de fazer a alteração juntamente com a entidade, uma das entidades que participa de todo esse programa, né? Que, na pessoa da Cris, que não está mais lá no Lar Fraterno da Cássia, mas, ano passado, a gente fez um estudo intensivo sobre essa propositura de hoje, porém, somente para a pessoa idosa. Nós não conseguimos fazer alteração também para a criança e adolescente, mas nós mexemos na lei. Então, e indiretamente já nos conselhos. E aí veio também agora, além de toda a arrecadação que cada entidade pode captar, agora também o imposto de renda, que dá essa oportunidade das entidades fazerem essa captação. E dentro desses estudos que nós fizemos, lá na lei, deixa eu só pegar o número da lei aqui, que está na minha emenda, que ficou na minha primeira emenda. No entanto, nós pedimos, porque diante do estudo, nós vimos que estava escrito Fundo Municipal do Idoso. E ao estudar, a gente percebeu as mudanças já. A cada tempo vai mudando a nomenclatura das ações. Então, hoje, Conselho Municipal da Pessoa Idosa, não mais Conselho Municipal do Idoso. Então, a gente fez essa propositura para o projeto atual, o de hoje, o que a gente está votando hoje. E lá no passado a gente já tinha arrumado, porém, eles não validaram neste projeto, que é projeto vindo do prefeito. Então, nós fizemos a emenda 1, fizemos o artigo 1º. No artigo 2º, a gente também propôs que entrasse a lei que a gente melhorou no passado. Então, isso a gente foi contemplado, então, a comissão aprovou, passou, ok. Só que, quando eu falei com o meu gabinete, nós pedimos já que fizesse outras implementações que foram conversadas também com o Conselho no passado. O Conselho pediu que ficasse uma retenção de uma porcentagem de todo esse repasse para o fundo. Então, foi uma tratativa juntamente com o Conselho, e aí eu falei, não, a gente precisa também colocar isso nesse projeto que está vindo agora. E aí, dialogando com os pares, dialogando com o prefeito, dialogando com o jurídico, também nós precisamos melhorar e nós melhoramos. Então, nós complementamos o que já havia sido proposto, e aí, nos estudos, acabou melhorando ainda mais, né? Dando a oportunidade para a entidade, além dela fazer a captação, ela também poder fazer a opção de, se ela não conseguir alcançar todo o recurso, porque muitas vezes não vem integral do projeto ao qual ela tem, ela pode fazer a opção de readequar o seu projeto para que ela possa receber, ou ela poder deixar guardado no fundo para ela poder fazer uma nova captação, que essa é a proposta que a gente fez agora. Ela tem 2 anos, podendo prorrogar para mais 2 anos. Então, ela tem um tempo para poder, se ela não alcançar na primeira empresa que ela foi lá, ou pessoa jurídica ou pessoa física, fazer a captação dessa verba, ela pode deixar no fundo guardado, e ela tem 2 anos, podendo prorrogar para mais 2 anos, para que ela faça a adequação do projeto, ou ela faça nova captação de uma outra empresa, ou da mesma empresa, no outro ano ela consiga dar outra parte que falta para a conclusão
do projeto dela. Então, eu fico imensamente feliz, porque a gente pensa com carinho nas entidades, a gente sabe o desafio que as entidades têm para poder colocar as suas ações em dia, para prestar contas e também para sustentar tudo aquilo que eles amam fazer, que é cuidar dos idosos e que é cuidar das crianças e dos adolescentes. Então, eu peço aí aos nobres pares que valorizem também essa emenda, essa proposta de emenda que nós fizemos, e saibam que foi um estudo intensivo, graças à provocação que houve nesta casa. Então, a gente se propôs realmente a se debruçar mais uma vez diante desse projeto e melhorar as emendas, tá bom? Então, muito obrigada a todos e conto aí com voto favorável. O projeto continua em discussão. Quero cumprimentar todos aqui presentes, dizer que esse é um projeto que regulamenta o fundo destinado às políticas públicas relacionadas aos idosos e também às crianças e adolescentes. Dizer, Gabriel, que a oposição é isso mesmo, não é? Vai se acostumando. Mas eu fico contente que a Maria Amélia utilizou das duas emendas que a gente propôs. Estive lendo a sua emenda e você incorporou na sua emenda. Fico feliz porque, para mim, ser autor ou não de projeto de emenda não faço nenhuma questão, não é? O que a gente quer é que as boas ideias sejam desenvolvidas. Então, a oposição serve para isso, para dar boas ideias e, muitas vezes, influenciar o papel da situação. Talvez não tinham tido essas ideias e incorpora numa emenda, não é? Que a Maria Amélia subscreveu de maneira solo. Isso, para mim, não há nenhum problema, porque é assim que a oposição tem que funcionar, né? Eu só gostaria que as ideias que a gente dá aqui também, por exemplo, as cobranças que eu dou aqui, também incorporassem. Por exemplo, o prefeito Isaías, Maria Amélia, colocou no seu programa de governo há 8 anos atrás que ia construir um centro-dia para o idoso. 8 anos atrás. E esse centro do idoso não saiu do cardápio que ele ofereceu para a população. A gente fica, assim, triste, não é? Porque cada dia que passa, a população idosa aumenta na nossa cidade e não tem sequer um centro de convivência para atender essa população. Então, eu também queria, não é, que vocês da situação também levassem essa ideia para o prefeito, não é? Prefeito, chegou a hora de construir um centro-dia aqui para a nossa população idosa. Você idoso que está em casa, que muitas vezes não tem atividade no seu bairro, não tem atividade de lazer, atividade física, é preciso construir esse centro-dia, e não só um em cada região da nossa cidade, porque a população idosa merece, não é isso, Valmir? Merece, porque também são sujeitos de direitos, são pessoas que merecem ter todos os direitos. Você, como líder, Jean, do prefeito Celso, não é? Participou durante 8 anos do governo Isaías. Pede a ele para que possa urgentemente iniciar a construção do centro-dia. Você que responde aqui pelo prefeito na casa, faça esse pedido para você encarecidamente, que peça ao prefeito que cumpra, né, o que o governo há 8 anos prometeu. Essa é a sequência do governo. Agora não tem mais desculpa, né? Não sei se precisa construir um centro-dia ao idoso. Precisa. A gama da população, Jean, aumentou muito, não é? Da pessoa idosa. E o Celso, da mesma coisa que o seu antecessor, do qual ele é braço direito Isaías, repetiu aqui para a população, dizendo que vai construir um centro-dia para acolher os nossos idosos. Então você, como líder do prefeito, faça esse pedido para você, não é? Iniciar logo a construção do centro-dia, porque é uma população que merece, não é? A população que merece ter todos os direitos, e uma população que sofre muito, não é? Que sofre muito maus tratos. Eu fico pensando que os nossos idosos sofrem a violência em casa e não conseguem sair desse ciclo de violência, porque não conseguem colibrir, denunciar, porque quando denuncia, Marcelo Dantas, ele volta para a casa do agressor,
não é? Então o idoso em nossa cidade, em nosso país, tem sofrido muito, não só a violência doméstica, mas a violência também patrimonial, não é? A exemplo agora do que está acontecendo no INSS, uma verdadeira vergonha que se iniciou lá em 2019, muitas fraudes cometidas contra o idoso. Então é preciso combater todas as formas de violência contra o idoso, não só a física, a psíquica, mas também contra o seu patrimônio. Olha, semana passada, vereador Gabriel Belém, ingressei com uma ação contra um banco, e esse banco, no mesmo dia, fez 9 empréstimos na conta do idoso. Um verdadeiro absurdo. Recebeu aposentadoria e 9 empréstimos na sua conta bancária. E eu ingressei com a ação e, para minha surpresa agora, os juízes pedem para você primeiro tentar resolver no banco. Ora, o banco já faz 9 empréstimos fraudulentos e ainda antes de entrar com a ação, você tem que conversar com o banco para ver se o banco vai devolver o dinheiro. É realmente um absurdo que está se passando com as pessoas idosas do nosso país, e esse projeto aqui visa regulamentar esse fundo. Espero que tenha mais recursos para que a gente possa cuidar das pessoas idosas. Agora quero fazer um alerta aqui. Nós precisamos urgentemente criar o segundo conselho tutelar na cidade. Não dá mais para uma cidade de 250 mil habitantes ter apenas 5 conselheiros que dão conta de atender todas essas graves denúncias que são cometidas contra as nossas crianças. Desde pedofilia, desde maus tratos, desde exploração de abuso econômico, de abuso da mão de obra infantil, né, do trabalho infantil. Então não tem cabimento uma cidade com 250 mil habitantes ter apenas um único conselho. São esses 2 temas que nós estamos tratando aqui, tanto com relação ao idoso e tanto com relação à criança e ao adolescente. 2 temas urgentes, porque são 2 populações que são vulneráveis, e aí é preciso ter recursos para desenvolver políticas públicas. Se você não tem recurso para desenvolver políticas públicas, essas pessoas ficam expostas, e é por isso que nós fizemos aqui emendas, tanto eu quanto o Gabriel, que foi incorporada pela vereadora Maria Amélia. Eu agradeço por incorporar as nossas ideias e quero dizer a vocês que nosso mandato tem um compromisso especial na defesa tanto da criança e adolescente quanto dos nossos idosos. Continue contando com o nosso trabalho aqui na Câmara Municipal. O projeto continua em discussão. Não havendo mais nenhum vereador desejando discutir a matéria, peço à primeira secretária que proceda às emendas. Emenda 1. A emenda do projeto passa a ser: dispõe sobre a captação de recursos do imposto de renda de pessoas físicas e jurídicas via Fundo Municipal da Pessoa Idosa e Fundo Municipal da Criança e do Adolescente para financiamento de projetos específicos apresentados por entidades filantrópicas em Jacareí. 2. O artigo 1º passa a ter a seguinte redação: artigo 1. Esta lei regulamenta a captação de recursos do imposto de renda devido por pessoas físicas e jurídicas para projetos específicos apresentados por entidades filantrópicas, regularmente inscritas no município de Jacareí, por meio do Fundo Municipal da Pessoa Idosa e do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente. Terceira sugestão: o artigo 2º passa a ter a seguinte redação: artigo 2º. As doações poderão ser realizadas para os fundos específicos conforme leis federais 12.213, de 20 de janeiro de 2010, e artigos 260 e 260-A da Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, e observada ainda a Lei Municipal
5803, de 7 de novembro de 2013 e suas alterações. Câmara Municipal de Jacareí, assinado vereadora primeira secretária Maria Amélia. Justificativa: a presente emenda tem por finalidade promover as necessárias adequações com relação à nova nomenclatura do Fundo Municipal da Pessoa Idosa, conforme a Lei 6634 de 2024, além da citação desta mesma legislação, tendo em vista que os assuntos tratados são correlatos e isso posto, esperamos merecer o apoio do egrégio plenário. Câmara Municipal de Jacareí, assinado vereadora primeira secretária Maria Amélia. Emenda número 1 em votação. Os vereadores que forem contrários se manifestem levantando o braço. Emenda aprovada. Peço à primeira secretária que proceda à votação nominal do projeto na forma regimental. Tem mais emenda? Tem mais uma emenda. Emenda número 4. 1. O artigo 5º passa a ter a seguinte redação: a doação ao tal doado, sem qualquer vinculação a projetos, programas e atividades previamente aprovados, para que possam ser promovidas ações priorizadas pelos conselhos. Parágrafo 1º. Caso a doação ao projeto seja feita com valor inferior ao previsto para sua execução, a entidade responsável poderá readequar as atividades do projeto, mantendo a finalidade inicial e garantindo a execução dentro dos limites financeiros disponíveis, por meio de um novo projeto aprovado pelo respectivo conselho. Parágrafo 2º. Quando a doação superar a 50% do montante inicialmente estipulado para o projeto e não for realizada a sua readequação, a entidade poderá receber o valor já arrecadado, devendo se comprometer a iniciar o projeto conforme cronograma devidamente aprovado e a continuar a captação dos valores até o atingimento do montante integral. Artigo 6º do presente projeto da lei fica acrescido de 4 parágrafos com a seguinte redação. Parágrafo 1º. O respectivo fundo municipal deverá realizar ao repasse à entidade beneficiada de acordo com o cronograma previamente definido no projeto aprovado e condicionada à apresentação da documentação exigida e ao cumprimento das diretrizes estabelecidas para a prestação de contas. Parágrafo 2º. O repasse inicial deverá ocorrer em 60 dias contados a partir do depósito do valor arrecadado. Parágrafo 3º. O tempo de duração entre aprovação de projetos e captação dos recursos deverá ser de 2 anos e poderá ser prorrogado por igual período. Parágrafo 4º. A entidade beneficiada com recursos dos respectivos fundos deverão iniciar a execução dos projetos no prazo de 60 dias, contados a partir do recebimento dos recursos, sendo que em casos excepcionais, devidamente justificados, poderá ser solicitada prorrogação por mais 30 dias, desde que aprovada pelo respectivo Conselho. Câmara Municipal de Jacareí, 13 de maio de 2023, assinado vereadora primeira secretária Maria Amélia. Não temos mais emendas, senhor presidente. Emenda número 4 em votação. Os vereadores que forem contrários se manifestem levantando o braço. Emenda aprovada. Agora, então, peço à primeira secretária que proceda à votação nominal do projeto, na forma regimental. Como vota o vereador Silfarne, de Cidade de Salvador? Favorável. Como vota o vereador Valmir, do Parque Meia Lua? É um projeto que é muito bom para os idosos, as crianças, adolescentes. Então, esse voto desse vereador Valmir, que já são idosos, meu voto é favorável. Como vota o vereador Daniel Mariano? Sou favorável. Como vota o vereador Gabriel Belém? Secretária,
esse projeto é extremamente benéfico para Jacareí. Ele possibilita que pessoas físicas, que empresas financiem projetos de entidades que abordam o tema da criança, que abordam o tema da pessoa idosa. Mas é muito importante que a gente lembre que ele complementa as ações de financiamento dessas entidades. A sociedade civil não consegue sozinha financiar as atividades de uma LPI, por exemplo, como uma instituição de longa permanência, os conhecidos asilos aqui em Jacareí. Para isso é muito importante que o poder público continue agindo e continue financiando essas atividades que, apesar de serem privadas, servem ao interesse público. E por isso tem que receber, sim, recursos do poder público. E aí, utilizando essa oportunidade, eu lembro que não estão sendo destinadas emendas impositivas dos vereadores para essas entidades, uma das principais fontes de financiamento das atividades delas. Então, não adianta a gente aprovar esse projeto e não executar as emendas. Eu voto favorável ao projeto, mas eu lembro que, se não começarmos a fiscalizar a execução dessas emendas, essas entidades vão sentir de forma muito severa a falta desses recursos. Como voto o vereador Hernani Barreto. Senhor presidente, justificando o voto, com certeza sou favorável. Eu citei ali na tribuna algumas entidades que nos ajudam a cuidar das crianças, dos adolescentes, como é o caso do Guri na Roça, do IDEDICAR, mas eu quero mandar um grande abraço à Gladys e ao Ricardo do Viva Boa Vista. Lá no Santo Antônio da Boa Vista, eles fazem um trabalho excepcional, que está diretamente ligado a esse projeto, porque eles atendem não só as crianças e adolescentes, como os idosos. Com certeza sou favorável. Como voto o vereador Jean Araújo. Só deixar aqui registrado para o vereador Luiz Flávio, que fez a provocação do Centro do Idoso, né? Ele está em fase de projeto, está sendo construído junto ao Conselho Municipal do Idoso e muito em breve, aí, num prazo de cerca de 1 ano, pretende ser entregue com a licitação concluída. Então, depende da parte burocrática do processo. Mas já está previsto, já está em fase de licitação, em fase de processo. E serei favorável a esse projeto, sim, que ele é fundamental para que as pessoas possam doar essa parte do imposto de renda para a pessoa idosa e criança e adolescente. Como voto o vereador Joeques Almeida. Quero aproveitar para parabenizar aqui o Celso Florencio pelo projeto e a vereadora Maria Amélia e dizer que sou completamente favorável. Como voto o vereador Luiz Flávio. Olha, hoje recebo aqui já um presente adiantado, porque o meu aniversário é no dia 20 de maio. Então, Jean, dia 20 de maio do ano que vem, como você está se comprometendo, como o prefeito aí te orientou, daqui a 1 ano o Centro-Dia estará pronto atendendo os idosos. Então, pode ter certeza que vai ser o meu maior presente de aniversário, se Deus permitir que eu esteja vivo, no ano que vem. Vou marcar bem essa data para a gente comemorar juntos lá nessa inauguração. O meu voto é favorável. Como voto o vereador Marcelo Dantas. Precisamos realmente de políticas inclusivas para o idoso e temos que buscar, sim, oportunidades para valorizar, uma vez que essa população só aumenta em breve, talvez esteja nesse time, né? Estou 55, fazer 56, dizem que é idoso acima de 60, então estou quase lá. Então, eu sou favorável. Como vota a vereadora Maria Amélia, só gostaria de deixar para quem está nos assistindo que nós estamos aqui discutindo de forma muito amigável e tranquila os repasses para as ILPIs, que são as ILPIs, não, as LPIs, instituições de longa permanência para a pessoa idosa. E também para as instituições que cuidam de crianças e adolescentes. Então, eu quero citar aqui o meu abraço ao pessoal do Lar Frederico Ozanam, Lar das Acácias, que foi com a Cris que nós começamos toda essa história, e também o Lar Amor e Caridade. E mandar também um abraço a todas as instituições que têm ao nosso conhecimento, ao Guri na Roça, ao Viva Boa Vista, a Fênix e o IDEDICAR, que cuidam de crianças e adolescentes aqui no nosso município. Então, parabéns a vocês e bora correr atrás agora das empresas para conseguir captar mais e mais recursos
para as organizações que vocês cuidam. Meu voto é favorável. Como vota Neto Alves? Favorável. Como vota Paulinho dos Condutores? Favorável. Discussão única do PLE 14 de 2025. Autoria Prefeito Municipal Celso Flores de Souza, que dispõe sobre a captação de recursos de imposto de renda de pessoas físicas e jurídicas via Fundo Municipal do Idoso e Fundo Municipal da Criança e do Adolescente para financiamento de projetos específicos apresentado por entidades filantrópicas em Jacareí. O projeto foi aprovado por 12 votos favoráveis. Próximo projeto. Discussão única do PLE 15 de 2025, projeto de lei do